Nesse vídeo eu vou mostrar aqui o cabelo da Dalila, da Naninha. Então, aqui eu já fiz 6 pontos baixos no anel mágico e 6 aumentos, né? Já finalizei minha segunda carreira. Aqui, pegando apenas em flor, essa alcinha aqui, ó, de fora. Eu vou fazer as mechas nessas alcinhas de fora. Então, aqui eu fiz 25 correntinhas. Aqui eu venho a partir da segunda correntinha e volto fazendo ponto baixo em cada correntinha. Então, eu vou ter 24 correntinhas ao todo nessa mecha. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad. Finalizo aqui a minha mecha e sem pular nenhum ponto, eu vou na próxima alcinha para fazer minha próxima mecha. Vai ser uma mecha para cada alcinha. Nessa carreira eu tenho 12 pontos, porque é uma carreira que tem 6 aumentos. Então, o total de pontos dessa carreira 2 é 12 pontos. Então, eu vou ter 12 mechas, uma em cada alça. Então, façam aí, né, as suas 12 mechinhas e eu volto aqui com a minha já prontinha. Então, eu terminei aqui as minhas mechas. E vocês vão ver aqui, ó, que tem 12 mechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, tenho 12 mechas. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira de mechas e vou iniciar minha terceira carreira. Então, prendo aqui com ponto baixíssimo. E agora, a terceira carreira, eu vou trabalhar em blow, pegando a alcinha de dentro. Nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Aqui é um pouco difícil de visualizar, porque o fio é um pouco escuro, né? Mas aí, só pegando as alcinhas aí. Ó, um ponto baixo e agora um aumento. Então, esse vídeo aqui, ele mostra bem essa parte, ó, que as alças são feitas em flor e que a próxima carreira é feita em blow. É muito importante prestar bastante atenção, porque acontece muito das pessoas lerem a receita e não entender que as mechas, elas são feitas em flor, pegando a alça de fora, e que a carreira seguinte, no caso aqui a terceira carreira, ela é feita em blow. Foi dessa forma que eu fiz o cabelo da boneca Dalila, a boneca mesmo original. Antigamente eu fazia a touquinha, deixava as alças, aí depois eu vinha com o fio, prendia nas alças e fazia as mechas, né? Mas essa forma aqui, ela é bem mais prática. Então, aqui terminei minha terceira carreira. Agora eu vou fazer a minha segunda camadinha de mechas, tá? Então, eu vou subir aqui 26 correntinhas em flor, da mesma forma que eu fiz com a primeira camada de mechas. Eu vou fazer 26 correntinhas e volto com 25 pontos baixos. A diferença que tem nessa camada é que eu vou pular um ponto. Eu terminei minha mecha, eu vou pular um ponto e vou no ponto seguinte e vou fazer a próxima mecha. Então, ao final de cada mecha, eu vou pular um ponto. Aí, sendo assim, como eu tenho 18 pontos nessa carreira 3, eu vou ter no total 12 mechas também. Assim como na camada de mecha anterior.
Eu vou dar uma aceleradinha aqui para mostrar para vocês. Então, tá aqui, eu terminei minha primeira mecha. E aí, eu vou pular um ponto. Eu não venho nesse ponto, né? Lembrando que é em flor, gente. Eu tenho que pegar a alça de fora. Então, eu vou pular esse ponto e vou na alcinha seguinte e vou fazer um baixíssimo nessa alcinha. Eu pulei um ponto e venho nessa alcinha, não pegando as duas alcinhas, pegando apenas a alcinha de fora. Então, eu pulo esse ponto e vou na alcinha seguinte e faço um baixíssimo, subo as 26 correntinhas. E aí, no final das 26 correntinhas, eu pulo um ponto, certo? Vou a partir da segunda correntinha fazendo 25 pontos baixos. Então, vocês façam dessa forma. Não esqueçam, ao final de cada mecha, vocês vão pular um ponto e vão na alcinha seguinte, em flor, pegando a alcinha de fora. Eu tô aqui com a minha touquinha já finalizada. Ela tem no total 3 camadas de mechas. Essa de cima é a primeira camadinha de mechas, né? Onde a gente fez 12 mechinhas. Depois eu tenho minha segunda camada de mechas, também com 12 mechinhas. Para ter essas 12 carreiras, perdão, essas 12 mechas, eu mostrei para vocês que era necessário pular um ponto de base para iniciar a mecha seguinte, né? Lembrando que tanto a primeira carreira quanto a segunda carreira de mechas foram feitas em flor, pegando a alcinha de fora. Agora aqui eu tenho minha terceira camada de mechinhas, onde eu tenho também a minha franja. Que essas mechinhas mais curtas é a que vai ficar na frente do rosto da Dalila. Vocês vão ver aí na receita de vocês como fazer, tá? Eu só vou mostrar aqui como costurar, como posicionar na cabeça da boneca. O restante aí das carreiras, você vê aí na receita de vocês, tá bom? Mas antes de colocar aqui o cabelo na nossa cabecinha, vamos fazer o bordado dos olhos. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy.
Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Então, o bordado aqui do rostinho da Dalila já tá pronto. Agora a gente vai colocar a peruquinha. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer. A primeira coisa que vocês vão fazer é posicionar a franja. Primeira coisa é a franja, depois vocês vão vendo as outras mechas. Essa aqui é a minha primeira mecha da franja. Tanto a primeira mecha quanto a última mecha da franja, elas têm que estar alinhadas aqui com a sobrancelha. Então, eu vou colocar exatamente na carreira, ó, que fica alinhada com a sobrancelha. As mechas seguintes, elas têm que estar um pouquinho mais acima. Então, vou alfinetando aqui, ó. Note que as mechas, elas não estão encostando na sobrancelha.
Então, vocês vão posicionando aí com alfinete. E aí, vão colocando na posição que vocês acharem melhor. Só costurem depois que vocês tiverem acertado o formato aí da franjinha. Essas mechas, elas não vão ser coladas, elas apenas vão ser costuradas. Eu vou dar um ponto no final de cada mechinha. Da mesma forma, eu vou posicionando aqui essas mechas maiores que vão estar aqui sendo coladas e costuradas na cabeça. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked. Então, agora eu vou pegar esse fio que eu deixei. Eu não vou mexer com essas mechas aqui agora, tá bom? Eu vou apenas costurar a touquinha aqui ao redor, ó, ao redor de toda a cabecinha aqui. E também nas pontas de cada mechinha. Então, agora eu vou costurar. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Para ficar mais fácil aqui a costura das mechas, eu peguei a minha pistola de cola quente e passei nela todinha, só deixei soltinha as pontinhas para eu poder costurar. Depois de colar, tirem aí esse excesso de essas teinhas de cola quente da cabecinha. Agora sim, eu vou costurar aqui no final de cada mechinha, tendo cuidado para não apertar, para não ficar marcado, né? Vocês vão passando aí a agulha, ó, de uma mechinha para outra. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our
day jobs, stay out all night until we're happy. Until we're happy. Tá aqui minhas mechinhas costuradas, a franja e as mechinhas aqui atrás. Agora eu vou mostrar aqui como posicionar as mechas. A primeira coisa que eu faço é dividir aqui ao meio essas mechas da frente, certo? Elas vão ficar assim, duas mechinhas para um lado, duas mechinhas para o outro, e vocês vão prender aqui com alfinetes. E para ficar mais fácil de ajeitar as mechas, eu vou separar essas duas camadas de mecha. Primeiro eu vou posicionar essas aqui de baixo, né? Eu vou passar cola aqui nelas, né? Pelo menos até a metade das mechas. E depois eu venho dando pontinhos para posicionar da forma que eu quero. Então o cabelinho da Dalila fica dessa forma. Eu já passei cola e já costurei as pontinhas e ela ficou desse jeito aqui. Se vocês quiserem o cabelo da Dalila maior, vocês podem fazer mais correntinhas na hora de tecer as mechas. Para fazer o laço eu fiz 30 correntinhas, fechei em círculo, depois fiz 14 pontos baixos, 2 correntinhas, pulei 2 pontos, em seguida 14 pontos baixos e repeti, né, por 4 carreirinhas, né? Aliás, por mais 3 carreiras, pegando apenas a alcinha de dentro. E aí esse espacinho aqui que ficou no meio, eu vou passar minha agulha, meu fio e vou passar, né, várias voltinhas para estrangular, né? Estrangular o meio do laço, que é isso que dá o formato do laço. É o que vai deixar ele franzido, é o que vai deixar ele bem bonito. Então, depois de franzir, eu dou várias voltinhas aí com o fio. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit. Agora é só posicionar o laço aqui na cabeça da Dalila e costurar. Ela fica bem firme na cabeça da bonequinha, ela não fica balançando, fica bem legal, fica bem bonito mesmo. Prontinho, nossa Dalila tá linda de lacinho, cabelo já costuradinho. Agora eu vou ensinar para vocês um truque. Se vocês quiserem fazer essa naninha como a Isabela e a naninha da Maria Flor, aqui não foi deixada nenhuma alça para fazer aquela parte do babadinho do vestido, né, da naninha. Mas é só a gente fazer um caminho aqui. É só contornar com pontos baixíssimos. E nesses pontos baixíssimos você pode tecer, né, o vestido da naninha.
until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. Pronto, pontos baixíssimos feitos, né? Eu finalizo com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixíssimo. Aqui que eu vou fazer, vou virar assim dessa forma, passo o fio, né, para esse lado. Por quê? Porque eu tenho que crochetar as carreiras dessa forma, ao redor da cabecinha. E isso é só se vocês quiserem fazer aqui essa cabecinha da Dalila da mesma forma que as outras naninhas, a Maria Flor e a Isabela. Então aqui é só subir as duas correntinhas e fazer os pontos altos. Então, dica dada, agora eu vou costurar os bracinhos na cabeça, certo? Então eu vou me guiar por esse rosadinho da bochecha. Eu vou aqui, ó, tem que estar alinhado aqui, ó. Ó, não, aqui não dá certo, então tem que olhar bem. Isso aqui dá certo. Então eu vou costurar aqui a cabeça 7 pontos abaixo da bochechinha. Essa costura não tem nada demais, é muito simples. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy, until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy, until we're happy. Então aqui está a minha mantinha, né? Então eu vou posicionar ela aqui da forma que eu vou costurar aqui a cabecinha da Dalila, abraçando essa mantinha. Então vou colocar ela aqui de forma que ela abrace essa mantinha. Eu vou costurar aqui na base da cabeça e também dar uns pontinhos aqui no bracinho, nas mãozinhas. Eu coloquei aqui na minha agulha o fio cor da pele e vou fazer pontos por dentro aqui do ponto puff para que ele fique escondidinho. Então aqui eu já dei uns pontinhos na cabeça, vou ter que dar mais pontos porque ficou repuxando. Tá? Eu tenho que contornar a base da cabeça. Ó, tá vendo? Eu tenho um pontinho só ali. Aí repuxa aqui, tá solto. Fica esquisito. Então eu vou fazer um contorno, assim como se eu estivesse fazendo aquele contorno
como eu fiz na cabeça da Isabela e da Maria Flor, na naninha, né? Então, eu vou prender aqui meu fio já tem um nozinho. Aí eu vou contornar aqui, pegando os pontos da cabeça e da naninha. Eu tô costurando aqui também esse cantinho perto do braço, para ele não ficar solto, né? Para não ficar dando aquela diferença. Essa parte aqui, ela tem que estar toda costuradinha na mantinha. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night, until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds, until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day jobs and stay out all night, until we're happy. Until we're happy. Tá prontinha a minha naninha da Dalila, certo? Eu já dei os pontinhos aqui na mãozinha dela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da naninha da Dalila.